Olá, pessoal. Nós estamos, então, dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, promovido pelo site espírita.info, aqui da Zona da Mata Mineira. Hoje a gente tem a grande alegria de ter conosco o Carlos Sete, do interior de São Paulo, que vai abordar, vai nos motivar com o tema o Espiritismo pós-Kardec. Tenho certeza que vai ser muito proveito e aguerridas discussões em torno desse tema, que é um tema muito atual e é um tema palpitante para todos nós que nos interessamos pelo estudo sério da doutrina espírita. Para a gente começar, vou pedir à dona Beth para fazer a prece e logo depois a gente passa a palavra para o Carlos. Amigo Jesus, eu sempre pensei que o coração apenas bate, toque, toque. Hoje, eu estou descobrindo que o coração canta. O meu está cantando de alegria e de felicidade. É uma música doce, suave, porque vamos, mais uma vez, estudarmos, aprendermos sobre essa doutrina que nos felicita a alma e que nos faz feliz. Muito obrigada, Pai, por este momento. Conserva em nós esse desejo de aprender para crescer e sermos cada dia melhores. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Assim seja. Então, Carlos, você tem aí 30 minutos para fazer as suas motivações iniciais, depois a gente vai para o debate. Tá ótimo. Eu vou compartilhar, então, aqui uma tela. Ok. Estão todos vendo? Sim, estamos. Deixa eu só acertar aqui. Como que eu abaixo aqui? Ótimo. Bem, então nós vamos falar aqui em breve tempo sobre o pós-Kardec, baseado apenas em fontes primárias, né? São cerca de 15 slides, e então eu espero poder discorrer sobre ele nesses próximos 30 minutos, para que nós possamos depois discutir em cima deles, né? É muita informação, e então nós vamos apenas falar brevemente sobre cada tópico, né? Eu fiz aqui na forma de um resumo cronológico, e aqui dessa página eu só vou me fixar no último, né? Porque esse resumo cronológico nós fizemos lá para o último congresso da USE São Paulo, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e cobrimos desde o pré-Kardec até o pós-Kardec, né? E desse resumo cronológico, dessa página, eu só vou me fixar aqui na desencarnação de Allan Kardec, ocorrida em 31 de março de 1869. A única informação que nós podemos acrescentar, que talvez seja desconhecida pela maior parte do movimento espírita, é que provavelmente, a partir dos sintomas que Kardec narra nessas cartas que ele escrevia para Amélie, e que estão, grande parte delas, disponíveis já no portal do Projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, baseada nesses sintomas, conversando com alguns médicos, né, chegou-se ao seguinte diagnóstico, que ele sofria de miocardite ou pericardite originada por febre reumática. Hoje em dia, febre reumática, pelo menos nas condições de civilização ideais, né, nos países mais avançados e mesmo no Brasil, é muito raro nós termos problemas de febre reumática. Geralmente, as crianças que sofrem mais com isso. Mas, naquela época, provavelmente, tenha sido esta a causa da miocardite e pericardite da qual Rivail ou Allan Kardec sofria. O motivo da sua desencarnação, nós não sabemos, né? Pode ser uma ruptura
da aorta, como alguém já suspeitou, mas certamente deve ter sido algum problema relacionado ao sistema circulatório. Aqui também nós não vamos nos deter muito sobre essa questão da gênese, porque para nós já é superada, nós já publicamos, né, com a Luciana, com a Daí, que estão fazendo parte desse encontro, né, 2 artigos no Jornal de Estudos Espíritas, e também apresentaremos agora no ENLIP, no encontro da Liga dos Pesquisadores Espíritas, que vai acontecer no final de agosto, em São Paulo, na sede da USE. Então, nós não vamos nos deter muito. Apenas apresentamos aqui algumas figuras, né, que a 5ª edição, aqui à esquerda, de 1869, que foi encontrada na Universidade de Neuchâtel, na Suíça, esse exemplar. E aqui à direita nós temos mais documentos, né, no canto superior direito, nós temos o inventário que foi feito em 1873 por Amélie Boudet e Lemarie, se não me engano, e nesse inventário da Livraria Espírita nós encontramos a informação de que o Céu e Inferno era da 4ª edição de O Céu e Inferno era de fevereiro de 69, e a 5ª e a 6ª edições de A Gênese também de 69. Então, todas elas foram autoria de Allan Kardec, nós não temos dúvida disso. Esse inventário foi encontrado na livraria Lemarie, e hoje está em posse do Museu Allan Kardec Online, e o documento logo abaixo é a ata da reunião, a ata da Assembleia Geral Ordinária de 1873, da Sociedade Anônima, em que esse inventário é mencionado, escrito aqui, feito pela senhora Kardec, e a ata também está aqui assinada pela viúva Rivail Allan Kardec. Então, são documentos, esse último documento que nós mencionamos está disponível nos arquivos municipais de Paris. Então, nós vamos continuar aqui. Deixa eu só acertar aqui o meu relógio para que eu possa não extrapolar o tempo. Aqui nós vamos falar da primeira década pós-Kardec. Nós fizemos um resumo aqui na parte superior Então, de 1869 a 79, o resultado das nossas pesquisas, e as pesquisas que fizemos foram basicamente através de jornais da época e na Revista Espírita. Toda a Revista Espírita, geralmente, no início do ano, tinha um golpe de vista. Isso é uma tradição desde Kardec, não é? Quase todo ano tinha uma retrospectiva do ano anterior. Então, através da leitura dessa retrospectiva, é que nós fomos construindo esse resumo cronológico e também concluindo algumas situações. Então, nós procuramos sempre utilizar essas fontes diretas para fazer esta apresentação, evitando colocar opiniões que não tenham o lastro de nenhum documento histórico. Então, nesse período, nessa primeira década, digamos assim, embora sejam 11 anos, de 69 a 79, nós tivemos uma forte influência da Igreja Católica na sociedade, que perdurou, inclusive, um pouco tempo depois. Nós tivemos também o famoso processo dos espíritas, que não chegou a influenciar no movimento espírita da França a médio prazo. Se nós vemos a quantidade de espíritas que foram visitar o túmulo de Kardec, justamente no ano do processo dos espíritas, antes, porque era em março, né, o processo aconteceu depois, nós vemos que foram 800 pessoas visitar o túmulo de Kardec em homenagem à sua desencarnação, em comemorações ao seu desencarne, né? Não comemorando, obviamente, em homenagem. E depois, esse número de pessoas reduziu bastante, mas 10 anos depois, nós já tínhamos cerca de 600 pessoas novamente. Então, não teve, a médio prazo, um grande impacto, pelo menos tendo como parâmetro o número de pessoas que visitavam o túmulo de Kardec. E também a popularização dos médiuns curadores. Aconteceu nessa época, num relatório de polícia que nós encontramos,
com um agente da polícia infiltrado na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, à época do processo dos espíritas, ele narra sobre essa questão dos médiuns curadores. Mas vamos começar aqui, então, em 1869, 2 de abril, logo depois do seu desencarne, é que Allan Kardec recebe a licença de funcionamento da Livraria Espírita. Pelas nossas pesquisas, entre abril e maio é que houve o lançamento, então, dessa 5ª edição, revisada por Kardec, naturalmente, antes de ele desencarnar, mas que só foi divulgada, que só foi publicada, então, entre abril e maio de 69. A 4ª edição do Céu e Inferno, nós temos aqui a data da Revista Espírita, que era 1º de junho de 69, quando ela foi anunciada para a venda. Eu digo a data da Revista Espírita, porque se nós pegarmos as datas do Depósito Legal, do registro da Bibliographie de la France, que é um jornal que registra, então, posteriormente, todos os depósitos legais, isto aconteceu em julho, mas desde 1º de junho já estava divulgado. Agora, todos esses eventos aconteceram antes da fundação da Sociedade Anônima, que aconteceu em julho e depois foi formalizada só nas primeiras reuniões em agosto. Então, até lá, nós tínhamos como responsável pela Livraria Espírita e pela Revista Espírita apenas a Amélie Boudet, responsável pela obra de Kardec, né, com Bitar na Livraria Espírita e Delian na Revista Espírita. Né? Bitar na livraria e Delian na revista. Mas todas as obras de Kardec, né, foram herdadas, né? Todo o legado de Kardec foi legado a Amélie Boudet, que se tornou, então, responsável pela administração de todas essas obras. Então, ela foi responsável pelo lançamento dessas obras, pelo menos aqui a 5ª edição de A Gênese e a 4ª edição de O Céu e o Inferno. Porque depois, só em agosto, é que ela, Amélie Boudet, recebe a transferência da licença para o seu nome. Em 1870, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ela continuou existindo em paralelo à Sociedade Anônima. Então, se em 22 de julho foi fundada a Sociedade Anônima, a Sociedade Parisiense, que ficou sob a presidência do senhor Mallet, logo depois do desencarne de Allan Kardec, e passado alguns meses, talvez, devido à fundação da Sociedade Anônima, alguns atritos, ele acabou renunciando, e depois, a partir de janeiro de 1870, nós temos uma nova eleição, né, e o presidente em exercício é o Bonnemer, e Flammarion se torna presidente de honra. Flammarion comenta, em algum momento, que ele não aceitou a presidência de fato, porque ele ainda achava que muitos dos integrantes, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, tinham uma tendência religiosa muito grande. E ele preferia o foco científico. Mas, nesse discurso de Bonnemer, nós já vemos uma tendência para a pesquisa de natureza científica, ou para o incentivo, né, à pesquisa científica. E, nessa época, né, o senhor Mallet, que tinha renunciado, então, em julho, ele retorna como vice-presidente. Entre outros integrantes, nós temos o senhor Morin e o senhor Cossan. O Morin foi um médium que entrava num estado de consciência alterada, não é? E conseguia ter a vidência ou a clarividência. Ele é, inclusive, acionado por Allan Kardec, quando vivo, não é? Para reportar o incidente que havia havido no ano por volta de 1865, 1866, com o senhor Dambel, que foi um antigo vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, secretário pessoal de Allan Kardec,
o único médium de Erasto, né? Então, as comunicações de Erasto que foram aproveitadas na segunda edição do Livro dos Médiuns, né? São todas elas através do senhor D'Ambel. Enfim, o senhor Morin acabou fazendo esse reporte nesse estado de consciência alterada ao Kardec, falando muito mal de D'Ambel. D'Ambel, inclusive, já estava como dissidente, havia fundado um outro jornal, L'Avenir, até que ele vem a se suicidar mais tarde. Mas, então, na casa do senhor Cossan, o senhor Morin, acho que no final de 69, se não me engano, ele dá uma mensagem do próprio Allan Kardec dizendo que ele já estava arrependido de como tinha conduzido a doutrina espírita, que ele foi muito centralizador, que ele não se cercou de pessoas da academia, e sim com pessoas mais humildes para ele exercer o seu poder e tal. Uma comunicação apócrifa para nós, devido ao seu conteúdo. Mas, de qualquer forma, o senhor Morin e o senhor Cossan faziam parte dessa nova diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Lemarri, que trocava carta com o senhor Prévost, que tinha lá um orfanato em Sempuis, acho que a noroeste da França, mais ou menos, ele relata, aliás, através de um espírito, de uma comunicação de um espírito, né, é relatado, o espírito que se comunicou através de Lemarri, ou ele mesmo, que havia uma luta entre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Sociedade Anônima, nesse período. Essa disputa ela dura muito pouco tempo, porque depois nós vamos ver que, com o processo dos espíritas, eles acabam se harmonizando novamente. Bem, 1870, nós temos o início da Guerra Franco-Prussiana, né, em julho, que só terminaria em janeiro do ano seguinte. Logo depois, em Paris, nós temos a Comuna e o Cerco de Paris, e, enfim, só em março de 71 que termina a Comuna. Nesse período, Lemarri não está na Sociedade Parisiense, nem na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nem na Sociedade Anônima. Desde meados de 1870, que Lemarri está vivendo em Pampré. A família dele era de lá, e ele viveu lá desde meados de 1870. Ele só retorna para Paris, para a Sociedade Anônima, com a renúncia de Lemarri em 27 de junho de 1871. Então, tudo o que se diz, né, que Lemarri adulterou a Gênese e tal, já caiu por terra, né, porque ele estava longe. A única preocupação de Lemarri, conforme nós vemos nessas cartas trocadas com Prévost, essas cartas também foram encontradas recentemente nos arquivos municipais de Paris, ele se mostra um republicano, né, com muita vontade até de lutar contra os prussianos. Então, a única preocupação dele nessa época, de 1870 até meados de 1871, era com relação à guerra e com a questão política. Bem, em 1871, Adolphe Thiers recebe o título de primeiro presidente da Terceira República e que exerce até maio de 73. E em 27 de maio de 1873 que nós temos o início da ordem moral, sob o governo, então, do presidente Patrice de MacMahon. A ordem moral foi uma coligação, né, foi até uma política, né, feita por uma coligação de direita, que teve o apoio do governo e que desejava implantar a influência da igreja, né? Então, fomentava o ensino através da influência religiosa, né? Então, a moral, né, só poderia ser fortalecida com um ensino mais ostensivo da religião. Então, a partir daí, nós temos
a política da ordem moral que vai influenciar, inclusive no processo dos espíritas, como nós vamos ver. Vou acelerar aqui, porque parece que nós temos só 10 minutos e nós nem chegamos na parte mais polêmica, digamos assim. Então, de 1869 a 1879 ainda, nós temos aqui, em 1873, a mudança de nome da Sociedade Anônima para Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, anônima e de capital variável, com Lemarie como único administrador, depois da renúncia de Bittar em junho desse mesmo ano. Então, nós vemos que só a partir de meados de 1873, formalizado aqui na reunião de outubro de 1873, que Lemarie vai assumir a responsabilidade da Sociedade Anônima, da Livraria Espírita e da Revista Espírita. Aliás, esta ata de 18 de outubro de 1873 é aquela que nós mostramos e que fala também do inventário. Bem, em 1874, em 1º de janeiro, nós temos a primeira fotografia do espírito Kate King, feita por William Crookes. E nós temos a reprodução desta, essa fotografia é uma reprodução de 15 de maio de 1873. Né? Nós encontramos esta foto. Bem, a partir desse momento, a Sociedade Anônima também está com um viés um pouco mais científico, mas, infelizmente, devido à ingenuidade de Lemarie e dos outros integrantes, porque ele diz que esse trabalho com as fotografias, que foi publicado na Revista Espírita, fotografias feitas por Bouguer, né, o fotógrafo, que foi condenado também por fraude no processo dos espíritas. Então, esse trabalho, né, tinha sido aprovado pelo conselho que ajudava na gestão da Sociedade Anônima. Né? Então, nós tínhamos o conselho fiscal, o conselho de leitura, que eram, então, responsáveis, o conselho de leitura, é como se fosse um conselho editorial. Né? Inclusive, a Madame Allan Kardec fazia parte desse conselho de leitura. Bem, em 1875, nós temos a condenação de Lemarie em primeira instância. A sentença foi confirmada depois na segunda instância, no Tribunal de Apelação. Foi confirmada 2 meses depois, em 6 de agosto de 1875. Bem, ele tem, entre a segunda e a terceira instância, aliás, essa é outra questão. Aqueles que leram o livro da Berthe Fropo, né, Muita Luz, Beaucoup de Lumière, vão estranhar que ela tenha dito que mas Lemarie não apelou, não fez nada disso, e no livro, na brochura Ficções e Insinuações, que Lemarie publicou em resposta à brochura de Berthe Fropo, ele disse que era só ler os jornais da época que ia encontrar as apelações ou o que foi feito para tentar reverter o resultado do julgamento. E, de fato, nós encontramos, não só na segunda instância, né, que chamava Tribunal de Apelação, como também na terceira instância, que é o Tribunal de Cassação, né, possível cassação da sentença. É o que seria o Supremo Tribunal Federal lá na França. Então, ele recorreu, sim, e nesse intervalo entre a segunda e a terceira instância, ele viaja com licença, né, do Tribunal de Cassação, ou do Tribunal de Apelação, para um congresso que aconteceu em Bruxelas. Então, ele não fugiu, né, para a Bélgica, mas, sim, ele pediu licença, teve que pagar lá uma taxa e foi participar desse congresso em setembro de 1875. Em 76, após ser confirmada a sentença, né,
Lemarri é preso em 22 de abril de 76. Como curiosidade, né, um ano antes, exatamente um ano antes, ele já havia sido detido por um pequeno período, justamente por conta desse processo. Esse processo nós estudamos muito bem, também recentemente, né, e ele foi um julgamento completamente tendencioso. Tanto o juiz, como o promotor, como o juiz de instrução, que é aquele responsável pelas provas, eles eram ligados muito fortemente à Igreja Católica. Tanto que depois, na década seguinte, por volta de 1880, quando houve a expulsão das congregações católicas, né? Então o ensino religioso, né? Ele foi, digamos assim, expulso do sistema educacional, né? Houve uma demissão em massa muito grande, inclusive alguns desses juízes que participaram do processo dos espíritas em alguma instância, né? Nós identificamos todos eles, todos os juízes, e qual o relacionamento deles com a Igreja Católica. Mas uma parte grande deles pediu demissão por se recusar a julgar, né, a questões relacionadas à expulsão das congregações religiosas. Em 1877, Lemarri é libertado. Aqui não comentamos, né, que tudo que está em vermelho seriam possíveis desvios, né? Alguns desses desvios nós chamamos de exploratórios, como nós vamos ver na sequência. Nós temos aqui, em 1877, um comunicado da Sociedade Teosófica, que é veiculado na Revista Espírita. Depois, no ano seguinte, junto com várias outras obras que saíram em 1877, então, nesse olhar retrospectivo de 77, que saiu em janeiro de 68, né, é mencionado a obra Isis sem Véu, de Blavatsky. E, um ano depois, Guérin oferta alguns exemplares grátis de Os Quatro Evangelhos de Rustang na Revista Espírita. Bem, concluindo, então, esses primeiros 11 anos, né? Bom, em relação à divisão do movimento espírita, nós tivemos a ruptura entre a Sociedade Parisiense e a Sociedade Anônima, que durou pouco, de 2 a 3 anos, né? De 1870 até o processo dos espíritas. O movimento, né? Nós tivemos, lendo, então, esses olhares retrospectivos, o investimento na formação de palestrantes e um número relativamente estável de espíritas. Com relação à fenomenologia, um viés um pouco mais científico e multiplicação de médios curadores. Segundo aquele relatório de polícia, alguns remunerados, ao que parece. Com relação à difamação que o movimento espírita poderia sofrer, nós vemos a ordem moral, que durou pouco, 3 a 4 anos, mas a influência da igreja na sociedade continuou muito forte, né? Tanto que algumas companhias de seguro mandavam, junto com as suas apólices, né, propagandas contra o espiritismo. E com relação aos desvios, né, nesse período nós temos a fotografia de espíritos e o pequeno espaço dado à teosofia. O rompimento oficial ia acontecer em 1884. Então, Lemarri, embora tenha dado esse espaço, ele rompeu formalmente em 1884. Só um minutinho aqui. Eu queria só ver com vocês, Ricardo, Eli, porque já deu o tempo, né? Se vocês me permitem avançar mais um pouco, ou nós paramos por aí. Mais 10 minutos, Carlos, pode ser? Tá bom, ok. Então, tá bom. Deixa eu só abaixar aqui. Bem, então, agora nós vamos... Só um segundo, que aqui está aparecendo... Bem, agora, nesse próximo período, nós temos um foco nas palestras, né?
um foco na ciência, mesmo que viesse a contradizer Allan Kardec, mas também na Revista Espírita dá-se espaço à pseudociência, né? À teosofia e também a outras questões relacionadas à pseudociência. Mas há um antagonismo, porque também há a reafirmação de que o espiritismo deve permanecer ele mesmo, sem qualquer promiscuidade. De qualquer forma, em 1881, nós temos a ajuda de Guérin para conferências. E ele menciona que deveriam falar apenas de Kardec, Rustang e os sábios modernos, né? Então, aqui nós temos um primeiro desvio. Apesar de que já foi falado de uma rede rustanguista, né, de palestrantes, de conferencistas, isso não existiu. Nosso colega, que nós gostamos muito, né, o Adriano Calzoni, é que menciona isso num dos seus livros. Mas nós analisamos todos aqueles que faziam conferências à época, né, nós temos a lista de todos os conferencistas, e apenas o próprio Guérin e o senhor Caillé ou um outro eram rustanguistas. Todos os demais eram contra os 4 evangelhos de Rustang. Então, nós não identificamos nenhuma rede de conferencistas rustanguistas. Em 1882, Blavatsky já diz numa carta a um teosofista que Lemarie é fanático e muito kardeciano. Então, havia já aí um atrito entre Lemarie e Blavatsky desde 1882, né, que foi o ano também de fundação da União Espírita Francesa. Em 1873, nós temos a desencarnação de Amélie Boudet, também, da mesma maneira que nós fizemos com Allan Kardec, né, nós fizemos o diagnóstico a partir, né, dos sintomas que ela narrou nas cartas, ou que o próprio Kardec narrou nas cartas, sintomas que a esposa sentia. E chegamos à conclusão que ela sofria de úlcera péptica, né, úlcera hemorrágica. À época, aliás, o médico que nós consultamos, né, chegou a aventar a possibilidade de câncer, mas devido ao período, né, desde a descrição dos sintomas das cartas até o desencarne, sem o tratamento que a ciência atual oferece, provavelmente ela sofria mesmo era de úlcera. Em 1873, a Revista Espírita informa que vai publicar artigos do rustanguista Caillé. Caillé, René Caillé, o filho, não o pai, que era famoso também, era arqueologista, se não me engano, né? Ele fez um resumo da obra de Rustang, porque a obra de Rustang é muito prolixa, né? Os espíritos, né, se comunicaram através da médium, era muito prolixo, e então o Caillé acabou sintetizando. E a Revista Espírita publicou realmente alguns artigos de René Caillé, assim como o Lei Espiritismo, né? Então, dizer que a Revista Espírita abriu espaço para o rustanguismo é esquecer que o Lei Espiritismo também abriu, dizendo que iam publicar ambos, né, a favor e a contra. É fato que a Revista Espírita demorou um pouco mais para parar, né? Foi só em 1886 que, no artigo de Chagnon, na Revista Espírita, é falado da pouca importância da escola de Rustang. Então, o rustanguismo aqui no Brasil, ele cresceu, né, independente da Revista Espírita. Na verdade, ele nasceu um pouco antes da Revista Espírita abrir espaço para o rustanguismo. Mas, continuando aqui, né? 1873, aqui é curiosidade só, porque não é o foco da nossa conversa, mas nós tivemos a desencarnação de Caroline Baudin, né, responsável, junto com a irmã Pelagie Baudin, pela primeira edição do Livro dos Espíritos. Em 1884, de Celina Becquet Jaffé, que é responsável pela revisão da primeira edição do Livro dos Espíritos, e, segundo ela, por grande parte também do Livro dos Médiuns. Em 1884, Fropo lança Muita Luz, que nós já comentamos aqui, com algumas acusações, inclusive levianas, né, sobre Lemarie, e já foi publicado, traduzido o livro em resposta a Fropo, né,
que é Ficções e Insinuações, e nós colocamos vários comentários da pesquisa que nós fizemos nas fontes primárias. Em 1884, né, então, meia dúzia de anos depois, né, da primeira notícia sobre a teosofia na Revista Espírita, há o rompimento, que é confirmado em 15 de dezembro de 1885, com a conclusão que eles, né, os teosofistas, não apresentavam senão argumentos sem critérios e sem provas científicas. Bem, já falamos de Ficções e Ensinações, já falamos do artigo contra a escola, ou falando da pouca importância da escola de Rustang. Em 87, nós temos a desencarnação da outra médium, pela Giboudan. Depois nós temos congressos espíritas, e em 1890 nós temos o desaparecimento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então ela continuou lá depois do Mallet, depois do Bonnemer, depois nós tivemos Charles Boyce, depois o capitão Bourget, né? Então foram pessoas que assumiram a presidência da sociedade, publicaram um pequeno periódico chamado La Pensée Libre, o Pensamento Livre, mas em 1890 ele praticamente desaparece. A sociedade anônima, ela continua, né? Então, nós temos aqui só um minutinho aqui. Nós temos a divisão entre grupos espíritas, né? Entre a Sociedade Anônima e a União da Espírita Francesa. Essa outra curiosidade, né? Teve uma duração efêmera a União Espírita Francesa, 5 anos apenas, porque ela continuou formalmente mais um período, mas logo depois ela é formalmente fechada. Então, aquela divisão que houve no período anterior entre a Sociedade Parisiense e a Sociedade Anônima, que durou pouco tempo, 3 anos, nós tivemos também a divisão entre a Sociedade Anônima e a União Espírita Francesa, mas que também durou pouco tempo devido ao fechamento da União Espírita Francesa. Nesse período, de 1880 a 1890, nós temos foco em palestras, com relação à fenomenologia, foco na ciência, mesmo que contradizesse Allan Kardec, e 1 ou 2 artigos sobre pneumatologia universal, né? Quase nada. A pneumatologia universal focava lá em fenômenos físicos, transmissão, né? De cartas, né? que apareceriam em outros países. Enfim, 1 ou 2 artigos sobre pneumatologia universal. Então, realmente, a Revista Espírita não deu nenhum espaço significativo para essa questão. Com relação à difamação, agora sim, parece que os ataques do espiritismo diminuem e temos o rompimento com a teosofia. Alguns artigos sobre o rustanguismo e nenhum sobre a maçonaria. Então, nós vamos parar por aqui, né? Porque já esgotamos o nosso tempo, apenas mostrando o que nós teríamos para falar aqui. Depois seria da dissolução da União Espírita Francesa, da desencarnação de Lemarie, do ressurgimento da Livraria Espírita, agora com o filho, né, sobre uma nova inscrição, né, que é Lemarie e Gacon, e assim por diante. É isso que nós tínhamos para apresentar, né? Estamos abertos aqui para discussões. Nessa página, eu só queria destacar aqui embaixo, né, o nosso site, onde informações muito mais detalhadas podem ser encontradas, que é o facebook.com/História do Espiritismo. Obrigado. Deixa eu fechar aqui. Como que eu... Stop share. Pronto. Obrigado, Carlos. A gente vai viajando nessas reflexões e fica muito gostoso e prazeroso, dá vontade de continuar te ouvindo. Só que aí perde a finalidade do TED, né? Que é exatamente permitir o debate. Mas foi excelente e é uma pena que a gente não possa, ou talvez a gente pode, numa outra oportunidade, ser
seguir daí para frente. Eu só vou fazer uma pergunta, depois abro para o pessoal, a pergunta é para você e para os outros que quiserem responder. Você não falou em obras póstumas. Uhum. O livro Obras Póstumas, ele foi publicado em 1890. Uhum. A Meli já tinha morrido, né? Como é que é essa história, né? Quem que publicou? É confiável, não é? A Kardecpédia, por exemplo, que é um órgão importante de referência, não tem obras póstumas, né? O Massi não cita obras póstumas. Qual é a sua opinião sobre o livro em si e como é que ele surgiu? Se você puder falar, e a gente abre depois para o pessoal. Embora nunca tenha se encontrado a primeira edição de obras póstumas, né? Nós temos só as edições seguintes, se não me engano, do início do século XX. Talvez o Adair depois possa confirmar aí. Mas o fato é que é de autoria, não é de autoria de Kardec o livro, né? A compilação. Talvez por isso que o Cosme não coloque na Kardecpedia, porque lá nós temos apenas as obras de Kardec, inclusive a quinta edição de A Gênese e a quarta de O Céu e o Inferno. Mas a grande maioria dos manuscritos, que, se não me engano, estão na segunda parte de obras póstumas, e que, inclusive, foram publicadas na Revista Espírita logo depois do desencarne de Allan Kardec, né? Logo depois, essas obras, ainda com Amélie Boudet encarnada, evidentemente, né? Todos, ou a grande parte dessas comunicações, né? Se encontravam também na livraria Le Marie, e hoje estão com o nosso colega Adair, lá, o curador do Allan Kardec Online. Então, são documentos que, para mim, asseguram, digamos assim, a confiabilidade da obra. Se levantou uma questão de uma comunicação, se não me engano, uma mensagem nem sei se do espírito, se era Demeure, ou se realmente estava registrado Demeure, mas era de Delian, com relação a edições de A Gênese, mas é um erro tipográfico na minha análise. Mesmo porque essa questão, né, não favorece em nada uma possível adulteração. Se não me engano, em vez de falar quarta e quinta edição, ele fala terceira e quarta edição, né? Que a terceira, ou melhor, em vez de terceira e quarta, ele fala quarta e quinta, dizendo que ainda não haviam se esgotado a edição anterior, né, para poder, enfim, sair a nova edição. Então, em vez de terceira e quarta, ele fala quarta e quinta. Quer dizer, não tem, a quinta já é revisada, a quarta é antiga, então não tem sentido nenhum. Para mim é um equívoco apenas, um erro, um typo, né, um problema tipográfico. E todo o conjunto que está lá, pelo menos com relação às mensagens, para mim são autênticas, né? Com relação também ao encontro de Kardec com o senhor Carlotti, depois com a senhora, com o senhor Fortier, a senhora Roger, né, vão na casa da senhora Roger, que lá encontra o senhor Patier, a senhora Plené-Maison, e lá na casa da senhora Plené-Maison encontra o senhor Baudin, né? Então, todos esses eventos estão encadeados, baseado em outras fontes primárias, nos parece ser realmente o que aconteceu, né? Inclusive, nós temos já a identidade de todos esses personagens, né? Sabemos exatamente quem era, o que fazia, por exemplo, a senhora Plené-Maison, a senhora de Cardone, que o marido era, inclusive, biógrafo de um czar da Rússia, e eles viveram na Rússia por um tempo, por isso que lá em Obras Póstumas, né, Kardec diz que depois daquela mensagem sobre a tiara espiritual, se não me engano, né? Aliás, a senhora de Cardone leu a mão de Kardec, né? Ela era
fazia esse tipo de leitura, digamos assim, Kardec coloca lá, e depois ele disse que só vai reencontrar a senhora de Cardone algum tempo depois, e, de fato, esse período, tanto ela como o marido estavam na Rússia. Mas, voltando ao que você me perguntou, né, muito embora seja póstumo, para mim é a autoria realmente, Lemarri ou os integrantes da Sociedade Anônima que compilaram todos aqueles manuscritos, né, e publicaram como obras póstumas. Obrigado. Vamos ouvir a Luciana? Por favor, Luciana. Oi. Eu achei muito interessante essa sua colocação sobre a Kardecpedia, porque tinha me passado batido o fato de não ter na página principal o Obras Póstumas. Eu entrei agora novamente na Kardecpedia porque eu me lembrava de ter baixado o PDF de Obras Póstumas de lá. E aí, como poderia, né? Estar e não estar ao mesmo tempo. Então, o que é que eu observei? Que na página principal, ele colocou, o Cosme e a equipe, né, colocaram as obras que, de fato, o Kardec publicou. E, no entanto, quando chega numa seção chamada Obras de Kardec e Documentos, Obras Póstumas constar lá como um material que é um documento que foi publicado póstumamente, ou seja, pertence ao conjunto completo, mas não, digamos assim, em vida de autoria de Kardec. Foi a conclusão que eu cheguei. Com relação ao conteúdo, tenho duas coisas para observar. A primeira é que a primeira parte de Obras Póstumas foi publicada na Revista Espírita logo no início do pós-Kardec e replicada na Obras Póstumas. Então, uma parte da obra não está nessa distância toda de 1890. Foi algo que o pessoal que cuidava da direção da revista já foi disponibilizando aos poucos e se compilou. E a segunda coisa foi o que o Carlos falou, existem manuscritos, né, originais preservados, que permitirão que a gente possa fazer uma investigação mais profunda de comparação dos textos e observar, de fato, o que é que mexeu. Agora, com relação específica a esse manuscrito que levantaram, que o manuscrito foi trocado em Obras Póstumas, por isso Obras Póstumas não seria confiável, ele se chama Conselho sobre a Gênese, ele é de 22 de fevereiro de 69, e o que é que eu me lembro de mais detalhes aí do que Carlos falou? A primeira coisa que mexeram foi o seguinte, foi feito um resumo do início do manuscrito, e foi feito um reordenamento de alguns parágrafos e mexido em dois detalhes, além de ter sido colocado o nome do espírito no Obras Póstumas, que não estava no manuscrito. Porém, a gente, observando como Kardec trabalhava os manuscritos, ele também fazia resumos, fazia alterações de texto, etc. Então, o manuscrito da comunicação, de fato, ele não é de Kardec, porque ele foi uma psicografia feita lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o trabalho que Kardec fazia em cima daquele volume de manuscritos era a compilação, né? E ele fazia adaptações e ajustes. Então, os continuadores, ao que me parece, pelo que eu pude observar, se consideraram a possibilidade deles fazerem esse trabalho, de continuarem fazendo esse tipo de trabalho, pegando o que eles consideram relevante, fazendo ajustes, etc. Por exemplo, o próprio Kardec, quando ele propôs a Constituição Transitória do Espiritismo, ele falou sobre tirar da mão dele, né, digamos assim, a escrita do conteúdo, né, da doutrina e de informações acessórias, para passar para uma sociedade que ele iria criar. E ele passaria também manuscritos para que fossem publicadas obras futuras. Eu não sei se você se lembra desse pedaço, eu li recentemente, eu estou estudando a Constituição Transitória, e quando eu vi isso me chamou a atenção, porque foi uma coisa que eu não tinha observado antes. Ou seja, havia um interesse de Kardec de passar de Rivaio, né? Porque a gente tem que separar o homem Rivaio do Kardec, o pseudônimo que assinava as obras, né? Então, na hora que está assinado lá Allan Kardec, está sendo colocado ao mesmo tempo textos de Rivaio, textos dos próprios espíritos, exatamente como eles passaram. É uma obra de, digamos assim, se fossem vivos, seria uma obra de múltipla autoria, não seria um autor só. No entanto, tudo ficou no guarda-chuva Allan Kardec.
Então, até que ponto a gente pode falar sobre é de Allan Kardec? Não, o texto de Rivaio, ele não é. Foi algo póstumo que um grupo fez e que manteve o pseudônimo conforme estava sendo o processo feito, e até que ponto essas compilações, esses ajustes nos moldes equivalentes ao que Kardec fazia, seria considerado uma deturpação do conteúdo. É algo para se refletir. Obrigado, Luciano. Excelente. Está aberto aí, pessoal. Só levantar a mãozinha e apertar no Reações, Eli, depois João Márcio. Carlos, a gente sempre ouviu falar, e até nos cursos básicos a gente conta essa história, de que o espiritismo acabou na França e a árvore do espiritismo foi trazida para o Brasil por uma série de motivos, né? Que aqui que o espiritismo ia se desenvolver, blá, 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 blá. Qual que é a sua visão em relação a isso? A gente pode dizer que o espiritismo acabou na França, que o espiritismo só desenvolveu aqui no Brasil? O que aconteceu efetivamente nessa transição? Bem, eu só procuro, né, de um tempo para cá, pelo menos, né, trabalhar com fontes primárias, com fontes diretas, né? Então, o que se vê na França, né, é uma perda do interesse pelo espiritismo, talvez porque a ciência, né, estivesse avançando mais fortemente e o espaço, né, para o ceticismo acabou aumentando. Eu jamais colocaria a responsabilidade, né, em uma só pessoa, né, como muitos dizem, né, que Lemarri que enterrou o espiritismo. Ora, o espiritismo só estava na mão de Lemarri, que fizeram os outros espíritas, né? Aqueles que ajudaram na União Espírita Francesa, aqueles que continuavam indo, né, anualmente ao túmulo de Kardec. Não se pode dizer que o espiritismo estava na mão de uma pessoa. Então, a falta de estudo, né, que é o mesmo que está acontecendo no Brasil, né? No Brasil também, eu sempre me preocupo, né, com a questão da renovação, olhando, né, só uma parte do universo, uma amostra, né, na minha cidade, que nós vemos que não está havendo renovação. A diretoria do Centro Espírita que eu presido, né, ela não é renovada há anos e não aparecem novas pessoas para a substituição. Então, o que nós estamos vendo hoje em dia também é, de certa forma, né, o materialismo, né, as facilidades da vida atual, fazendo que muitas pessoas não se preocupem com a questão espiritual. Fora isso, né, aqui no Brasil, né, o que nós vemos muito é a idolatria de um espírito, de alguns espíritos, a idolatria em relação a alguns médiuns, né? O próprio processo utilizado por Kardec, né, valorizando mais primeiro a concordância do ensino dos espíritos, depois o conteúdo da mensagem, né, aqui é completamente diferente. E, infelizmente, nós vemos também, né, a questão do misticismo, a questão da pseudociência, tudo isso permeando o movimento espírita, que faz com que ele, na verdade, na sua essência, ele se enfraqueça. Então, esse negócio de for transplantado para cá, os franceses, né, desencarnaram lá e vieram reencarnar no Brasil para plantar a semente do espiritismo e fazer florescer, bem, são opiniões, né, que nós respeitamos apenas como opinião, né, mas não podem ser provadas cientificamente, é óbvio, nem tem uma concordância do ensino dos espíritos. Então, nós temos que aceitar ou não aquilo que alguém, esteja encarnado ou desencarnado, disse. Então, eu prescindo de comentar sobre esse tipo de assunto, né? João Márcio. Carlos Sete, e na minha opinião, você e o Adair são lendas vivas, né, do movimento espírita. Eu não gosto muito de elogiar o Adair, que de vez em quando ele some, vai viajar pelas dunas do Ceará, enfim. A pergunta aqui bem rápida, muita gente pode ter muita coisa para perguntar aí.
tem muito princípio de frenologia na codificação. Você tem algum achado, algum documento que Kardec tenha sido membro de alguma sociedade de frenologia? A outra é, salvo engano, você colocou a irmã Stufo desencarnou em 1915, né? Tem alguma informação antes que parece que ela desaparece na codificação, ninguém sabe se ela casou, continua trabalhando. E, por fim, a filha do Kardec, Carlos Sete. Kardec teve realmente uma filha adotada? Como é isso? Parabéns pelo trabalho, continue por aí. Bem, vamos começar de trás para diante, depois você vai me lembrando, né, das perguntas de novo. Sobre a filha de Kardec, ou a afilhada de Kardec, aí nós estamos no pré-Kardec, mas tudo bem, né? Realmente, nas cartas, né, nós encontramos informações sobre Louise, que conviveu com Kardec. Agora, se ela era filha de Amélie Boudet e Kardec, se ela foi adotada, só que pela lei napoleônica da época, não era permitida a adoção de pessoas menores de 18 anos, né, por pessoas menores de 50 anos. E as duas situações não são preenchidas no caso, né? Tanto Rivaio quanto Amélie Boudet tinham que ter mais de 50 anos, e não tinham nessa época, e Louise desencarnou com 10, 11 anos de idade. Então, se foi uma adoção, não foi uma adoção formal. Poderia ser uma afilhada, talvez, do tio, né? Porque o tio problemático, François Duhamel, né? Teve um caso com uma mulher chamada Heloíse, que acabou, afinal, roubando as coisas dele. Foi complicada essa situação, né? Ou se foi também realmente filha do casal, porque numa das cartas, quando Kardec vai, se não me engano, visitar a sua tia Reine em Lyon, na volta ou na ida, ele fala que tinha uma criança, né, de tenra idade, né, e que ele já sentia, né, a felicidade da paternidade. Então, será que a Amélie estava grávida? Ou será que... Enfim, nós não sabemos, né? Numa carta seguinte, até comentei com o Brutus, né? Não sei se ele falou com Eli, porque na carta que está lá no portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele termina dizendo que para dar um abraço, que poderia ser traduzido também como um beijo, né? Embrace, não sei falar francês, né? Embrace, enfim. As duas. A tradução para o português está assim, né? Dar um abraço às duas. Quem seriam as duas? A mãe, Kardec falando, né, na carta para Amélie Boudet, a mãe de Kardec já havia desencarnado. Ela desencarnou em 1832, logo depois do casamento de Rivaio. Então, poderia ser os dois ou as duas. Eu digo isso porque o nosso colega Charles Kempf, né, ele resiste um pouco à ideia de poder ser Louise, a filha de Kardec. Então, ele fala que, na verdade, está abraçando os dois, dando um abraço aos dois, ou seja, a Amélie Boudet e ao tio François Duhamel. Mas poderia ser, né, se não me engano, em 1834, eu acho, né, poderia ser a Amélie e a filha. Então, é isso só que nós sabemos, né? Nós não encontramos nenhum registro de estado civil, nem de nascimento, nem de óbito. Eu já procurei todas as comunas possíveis, né, em Paris. Infelizmente, naquela época da comuna, né, alguns arquivos foram queimados, né? Alguns foram reconstituídos, mas nós não encontramos nenhum registro de Louise, nem eu, nem Charles Kempf. A segunda pergunta, o que era mesmo? Eu não havia entendido desde... Oi? A Hermance. Ah, Hermance Dufault. Sim, Hermance Dufault desencarnou em 1915, numa cidade nos arredores de Paris. Eu não me lembro agora se Suresnes, talvez Suresnes.
Enfim, nós temos uma biografia que tem tanto lá na kardecpedia.com, né? Se você clicar lá em obras e documentos, vai abrir um menu à esquerda e logo embaixo tem CSI do Espiritismo. Lá tem algumas monografias, inclusive uma sobre a irmã Dufaux, que nós damos detalhes, né? Ela desencarnou celibatária, né? Não se casou, não teve filhos, em 1915, já bastante velhinha. E o Kardec foi membro da frenologia? Ele foi membro da Sociedade Frenológica, 1800, eu não lembro a data exatamente, mas também tem lá nesse site, ou também no Luz Espírita, tem uma brochura que nós publicamos, chamada de Rivaio a Kardec, que tem lá a relação de todas as sociedades que Kardec participou, inclusive tem lá um estudo que nós traduzimos parte, sobre fenologia. Se não me engano, ele está falando alguma coisa, separando, dizendo que tem que separar a alma do corpo, né? Então, embora, obviamente, a fenologia seja uma pseudociência, como hoje, como nós sabemos, né? Mas Kardec participou e tem lá esse artigo que ele procura separar a parte material, assim, digamos assim, da parte espiritual. Adair? Parabéns, Carlos. Ô, Ricardo, é interessante a tua pergunta e eu vou provocar. E a do Eli também, eu vou fazer uma provocação. Por que a gente não deveria acreditar em obras póstumas? Com que intenção, né, seguidores que deram continuidade à obra de Kardec, né, iriam colocar dados inexatos em supostos manuscritos publicados postumamente? Eli, por que a gente aprende que o espiritismo na França acabou, né, e essa influência do espiritismo no Brasil, que Leymari fez isso, fez aquilo, que o rustenguismo? A historiografia está começando a responder isso. Né? Por quê? Porque a gente aprendeu, né, em tudo que a gente leu até agora, nos livros ditos históricos, mas muito pouco baseado em fontes primárias, né, Ctrl-C, Ctrl-V, que veio se postergando. Obras póstumas, a primeira edição é de 1890, tem no ACOL. A segunda edição é de 1892, Carlos. Não localizei nenhum, mas tem. Mas a gente tem isso no nosso ensino dentro do movimento espírita, desacreditando o Leymari. E a gente está vendo agora, na pesquisa que o Carlos apresentou, que houve um rompimento da teosofia, né? E houve uma aproximação com a ciência da época, a Revista Espírita abriu espaço para a parte científica, Leymari declara isso, mas a gente só tem traduzido a Revista Espírita até dezembro de 1869. Nós não temos, em português, essas obras traduzidas, e elas estão começando a ser traduzidas nas pesquisas. Então, muita coisa que a gente acredita ter acontecido, a historiografia está começando a mostrar que não foi bem assim. A influência do Rustang, né, de Leymari aqui no Brasil, na minha opinião, até agora nas pesquisas, foi zero. Zero. Por quê? Porque os 4 evangelhos chegaram diretamente pelas mãos do J.B. Rustang, que encaminhou cópias do seu livro lá para a Bahia, para o... Fugiu o nome, me ajudem? Para o primeiro grupo espírita, em 1865, na Bahia, do... Não era Olímpio o nome dele, não? Isso, Olímpio Tales de Menezes, obrigado. Né? Ele recebeu e ele coloca no Eco de Além Túmulo e faz uma exaltação já falando que ele havia recebido exemplares, um exemplar, que deveria ser estudado e elogiando a obra de Rustang, em 1865. E a gente está, agora, nessa pesquisa com Torteroli toda que está sendo feita, a gente não tem percebido influência nenhuma de Leymari. Em contrapartida, esse campo fértil que encontrou de sincretismo aqui no Brasil, caminhou para esse lado místico, né? Que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Mas fica a pergunta, por que desacreditar obras póstumas? Por que duvidar das pessoas que publicaram? Porque teria sido Leymari
o coveiro do espiritismo realmente, ou alguém falou e isso virou verdade? Alguém de potência, né? Que a gente às vezes idolatra. A gente sabe de quem que eu estou falando, todos sabem, né? Será que é por causa disso? Merece toda essa credencial, né, essa informação? Talvez não. Então, a historiografia está vindo agora mostrando coisas bem diferentes. Inclusive, Ley-Marie abriu as portas para a ciência, assim como todos os congressos desde 1888. Ley-Marie estava presente em todos, ao lado de Leon Denis, de Gabriel Deslacre, ao lado de Henri Sauce, participando dos congressos, na parte científica. E a revista Espírita abriu, viu que a teosofia não era nada daquilo, rompeu. Bouguer, né? Foi mencionado o fotógrafo. Bouguer inocentou Ley-Marie. As revistas espíritas que publicaram as fotografias de Bouguer tinha no seu conselho editorial, no seu conselho de leitura, Amélie Boudet. Então, o peso todo caiu em cima dessa figura, né, que virou o que enterrou tudo, né, o senhor Ley-Marie. Será que foi isso? É essa provocação que eu queria fazer. Muito bom, Enário, excelente. Mesmo porque a expressão pejorativa ela é infeliz em si mesma, né? Como espíritas, jamais poderíamos dizer que qualquer indivíduo foi coveiro do espiritismo. Além de tudo, ela é anticaridosa. E provavelmente inverídica, não é? Vamos lá, pessoal. Só com relação a obras póstumas, fazer uma correção, a Daí já me corrigiu, né? Mas eu me confundi com a biografia de Henri Sauce. A primeira edição da biografia de Kardec por Henri Sauce, né? A primeira edição que eu acho que não foi encontrada. Embora preliminarmente ele tenha publicado isso num jornal, mas já temos as edições posteriores. Acabei confundindo esta biografia com obras póstumas. Temos ainda alguns minutinhos. Alguém quer colocar alguma coisa que não foi colocada? Eu vejo que que no chat deve ter alguma questão, né? Temos aqui o Mauro Agenor perguntando se a FEB ainda cultua Rustang, né? Eu realmente não sei dizer, porque eu não tenho nenhum envolvimento com a Federação Espírita Brasileira. Bom, como antes, não, né? Mesmo porque os últimos presidentes da federação não são rustanguistas, né? E todos eram. O que nós sabemos também é que aquele famoso artigo, né, foi retirado recentemente dos estatutos, né? Sim. Enquanto o pessoal anima aí, eu vou colocar, quero ouvir a opinião de vocês, de uma personalidade, já que é pós-Kardec. O que vocês pensam de Camilo Flammarion? Eu sempre senti muita vontade em estudar e citar aquelas personalidades todas, né? Leon Denis, Gustavo Gelei, eu tenho uma afinidade particular, Delane. Flammarion, eu nunca me senti à vontade com ele. Eu não sei se é injustiça da minha parte, ou se realmente ele era uma figura meio complicada, né? Vocês têm, o Carlos, Luciana, Daí, ali, mais alguém, tem alguma opinião a respeito dele? Bem, ele recusou, né, recusou a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas quando lhe foi oferecida, por achar que tinha um viés religioso muito grande. Bem, se ele achava isso, por que ele não assumiu para mudar o viés? Será que ele não sentiu condições de trabalhar? Mas daí ele acabou deixando a coisa como que estava, né? Muitos criticam até hoje, né, Ley-Marie por causa da teosofia, mas Camille Flammarion assumiu inclusive postos, né? Acho que a vice-presidência de algum tipo de conselho mundial da teosofia. Ele estudou a teosofia por muito mais tempo do que Ley-Marie. Ele,
duvidou realmente da sua mediunidade, embora nós tenhamos encontrado já declarações em jornais da época, quando ele já foi questionado se ele estava deixando completamente o espiritismo, e ele dizia que não, que continuava crendo, né, nos fundamentos do espiritismo e que tinha que continuar estudando, e ele continuava. Talvez ele tivesse alguma dúvida com relação à sua própria mediunidade, né? Então, é isso que nós colhemos sobre Flammarion, né? Questionável, realmente, sua postura em algumas situações, e parece aí que não estava muito seguro das suas convicções. Quer opinar, Luciano? Eu vou falar duas coisas. Quando você falou o nome Flammarion, me lembrei de um detalhe que acho que vale a pena citar. A gente vê sempre falar do espírito Galileu como tendo sido sempre comunicado a partir de Flammarion. No entanto, a gente tem um manuscrito no ACOL que Delian foi o médium e o espírito era Galileu, assinado Galileu. Então, significa que Galileu se comunicou com alguém mais, não era propriedade, né? Como é o caso de Erasto e D'Ambel, que Carlos Sete gosta de falar. Eu acho interessante ver esse manuscrito, conhecer, né? Galileu falando por outra pessoa. E a outra coisa é que Camille Flammarion era amigo daquele André Pesani, que foi uma pessoa também que despontou ainda na época de Kardec, Lyon, não é, Carlos, eu acho? Ele é de Ele Lyon, era apesar de Lyon. Lyon. E lembra que você fez uma pesquisa olhando os livros e encontrou que Flammarion falou bem do trabalho de Pesani, Pesani falou bem do trabalho de Flammarion, porque foi uma pessoa, esse André Pesani também é um outro, né, que não é citado tanto quanto talvez deveria, como alguém que trabalhou. Acho que todas as pessoas que trabalharam o espiritismo no seu entendimento estavam contribuindo da sua forma, né? E ele foi um dos críticos do controle universal do ensino dos espíritos, e, no entanto, uma das primeiras obras dele, se eu não me engano, sobre reencarnação, foi para lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, havia uma troca, uma comunicação, uma afinidade de uns, mais num certos pensamentos do que outros, era um processo de fervilhar. Eu fico imaginando como seria quando a gente está vivendo a história, né? É diferente de quando a gente estuda a história. Então, que naquele momento era um momento de muita descoberta, de muita novidade. Então, eu tenho essa mesma sensação que Flammarion foi uma pessoa que ele teve muitas dúvidas ao longo do processo dele e ele procurou trazer a contribuição que ele achou que era mais importante. E talvez ele não tenha caído tanto nas graças das pessoas quanto o Leon Denis, que trouxe livros como o Cristianismo e o Espiritismo. Talvez a temática escolhida por cada um tenha feito com que uns tenham sido mais notados do que outros. André Pesani é um que eu acho que vale a pena conhecer o trabalho dele, embora ele não tenha concordado em tudo com o Kardec, como o próprio Kardec coloca lá naquele catálogo racional, a importância dos espíritas sérios de ler tudo o que toca na temática espírita, ainda que a gente vai usar a fé raciocinada para ver aquilo que a gente vai absorver ou não. Se não me engano, o Pesani faz uma crítica ao próprio Livro dos Espíritos, né? Dizendo que tudo que está lá já vem de antigamente, e ele aprecia, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quanto a Galileu, não lembro se você mencionou o médium, né? Foi Delian, o outro médium que obteve a mensagem. Eu ia dizer assim, se o Lemarri foi mocinho ou vilão, né, Carlos Sete, mas a criação da União Espírita Francesa não mostra que já tinha ali uma divergência, já que Leon Denis, Deilane vai para um lado. O que você acha? Sim, alguma divergência devia haver, sem dúvida alguma. Agora, a questão que se lançou depois com relação a Rustang, né? Muito do que se falou, que Bert Fropp falou, né? Por exemplo, que a brochura dos alunos de Rustang foi produzida por Lemarri e distribuída pela livraria espírita, pelo menos de acordo com o próprio depoimento dele, não foi o que aconteceu, né? Então, a gente fica aí sem saber exatamente quais foram
os motivos, né, dessa dissensão que houve entre a União Espírita Francesa e a Sociedade Anônima. Sobre esse assunto, Sociedade Anônima, União Espírita Francesa, etc., tem lá no CSI, vale conhecer a lista de sociedades criadas no pós-Kardec, foi muito grande. E é interessante, porque começou com a Sociedade Anônima, pessoas discordaram, a Sociedade Parisiense seguiu outro rumo. Por exemplo, Kardec foi o presidente durante todo o tempo, ele fez um estatuto. Logo depois, no pós-Kardec, em 1870, quem continuou resolveu trocar o estatuto. É até uma coisa que ainda não tive tempo de ir saber. Por que eles trocaram? O estatuto de Kardec servia até um determinado momento e, de repente, quem resolveu continuar não gostou, trocou o quê? E aí, a própria Sociedade Anônima começou, ela passou por uma série de processos, outras sociedades surgiram em paralelo. A União Espírita Francesa, ela teve um início forte, com muita gente, e daqui a pouco ela já não estava mais conseguindo andar, então não é muito fácil manter uma sociedade. 5, 6 anos ela já estava descarrilhando, até tinha o jornal, o Espiritismo, se separou, a União saiu, o jornal foi para outro canto, Hérissos criou algumas sociedades, Flammarion criou sociedade, Denis também fez parte de sociedade, Adolphe Laurent de Fagé, que também é outro personagem pouco citado, era muita sociedade tentando dar certo, muito jornal, muita coisa. A gente conhece algumas, mas quando a gente vai estudar a pluralidade, é semelhante ao que a gente vê hoje, né, no nosso mundo, no Brasil, em termos de publicação. Não eram uns A e B como se fosse uma coisa dicotômica, era muita gente tentando ganhar voz. Então, eu vejo muito mais a União Espírita Francesa como aquele conjunto querendo falar. E por que eles não viraram membros da Sociedade Anônima, eu não sei. Eu sei que Guérin entrou em 79, né, que foi quando começaram a questionar, e aí esse discípulo de Rustang chegou para mexer lá. E em 84 foi o período de 82 a 85, mais ou menos, foi o período mais conflituoso em relação a ideias diferentes, divergentes e coisas acontecendo. Então, foi um período relativamente curto e que, infelizmente, muito pouco estudado. Aliás, o pós-Kardec, como um todo, ele tem os expoentes, né, as pessoas, mas o processo, a partir de jornais, etc., como está tudo em francês, acaba que não se aprofunda nesse estudo. Tem muita coisa interessante para a gente tomar conhecimento. E é bom lembrar também que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ela existia também, né? Então, será que a União Espírita Francesa foi criada para antagonizar com a Sociedade Anônima? Por que não ficar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Aí é uma questão realmente de aprofundar os estudos, né? Mas deve ter aí a questão da unificação, porque a Sociedade Anônima, através de Lemarie, né, queria fundar uma federação, uma união, né, para congregar espíritas, ou centros espíritas, né, da França e também da Bélgica. E talvez a União Espírita Francesa tivesse esse objetivo também. O que é interessante, Ricardo, só para concluir, eu sei que passou o tempo, assim. Pois não. Kardec foi um grande líder. Ele foi um grande líder, isso é fato. Porque depois do seu desencarne, a coisa tomou vários rumos, né? Por motivos A, B, C, que merecem ainda trabalhos e estudos. Fato é que Rustang, na França, deu o primeiro passo e não aconteceu nada, absolutamente nada, né? Hipervalorizando talvez essa figura negativamente, né? A figura de Leymarie, que a gente precisa estudar realmente o que aconteceu, e estudar essa que o Eli falou, né? Isso chegando no Brasil. O Espiritismo chegou no Brasil, né? Por caminhos que independeram muitas vezes do que a gente acredita que foi através de Leymarie. As coisas aconteceram aqui per si, no Brasil. Né? Encontrou um solo fértil, místico aqui dentro, e aí a coisa aqui dentro, aí é outra história, que é a história aqui no Brasil.
O Adair acaba de sugerir um tema para um dos próximos TEDs, que seria a chegada do Espiritismo no Brasil. Quem sabe a Luciana aceita esse desafio. A gente dá pelo menos 6 meses, porque a programação do TED vai até dezembro. Então, seria para janeiro. Se você aceitar esse desafio, você fica convidada já à chegada do Espiritismo no Brasil, tá bom? Gente, Quem infelizmente... realmente conhece a chegada do Espiritismo no Brasil é o Adair. Eu não estudei muito. Não, então pode ser o Adair, e a gente vê. Tem outro tema para você. Eu posso pegar outro tema. O Espiritismo no Brasil, inclusive, chegou com Kardec vivo. Kardec conversou com um brasileiro sobre a tradução do Espiritismo na sua expressão mais simples, se eu não me engano. Então, é meio distorcida essa história. Mas eu acho que a Adair vai falar com muito mais propriedade. Espiritismo no Brasil e Torteroli é o Adair. A gente escolhe outro tema. Fica combinado. E depois a gente vê um para você, né? Pessoal, a gente tem que terminar, infelizmente. A conversa está muito boa. A gente quer agradecer a você, Carlos, Luciana, que veio pela primeira vez, todos os companheiros. Muito bom a gente poder conversar de uma forma amistosa, né? Fraterna, sincera, sobre movimento espírita e doutrina espírita. A gente vai encerrar, então, com uma prece, agradecendo a presença de todos. Essa discussão estará disponível no YouTube a partir de amanhã ou depois, de forma que, se alguém quiser divulgar, passar para os colegas, fique à vontade e nos ajude. O TED ele funciona a cada 15 dias. O próximo, no dia 5 de agosto, vai ser com um mocinho lá do Ceará, chamado João Márcio, que está aqui. E ele vai falar para a gente, vai nos motivar. O seguinte tema é autoajuda e espiritismo, semelhanças e discordância. É um tema bom. Vocês ficam convidados, tá bom? Então, vamos, então, encerrar. Queremos dizer, Senhor Jesus, da nossa alegria, nesses momentos de ligação com as forças do bem, onde estamos encontrando elementos que nos auxiliam a entender melhor todo o processo ao qual estamos vinculados, entender melhor os caminhos que precisamos palmilhar, os recursos que temos à mão para construirmos uma personalidade mais justa, mais nobre, mais ética, mais generosa. Agradecemos imensamente essa oportunidade, envolvemos os espíritos vinculados ao nosso grupo num abraço muito fraterno e, em nome de Deus, damos por concluída a reunião da noite. Isso aí, pessoal. Bom final de semana para todos. Obrigado. Até mais. Tchau. Boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.